Você já se sentiu preso nos mesmos padrões espirituais, prometendo mudar, mas sem se transformar de verdade? Você já viveu essa frustração de querer ser diferente, de desejar a santidade e, mesmo assim, repetir os mesmos erros repetidamente? Você reconhece esse momento em que se ajoelha diante de Deus com intenções sinceras e poucas horas depois, volta exatamente ao de sempre? Agora imagine isto. No dia 25 de janeiro, a igreja celebra a conversão de São Paulo. E nesse dia, para quem deseja mudar de verdade, o céu se abre de uma maneira especial. Santa Faustina recebeu luzes muito concretas sobre como cooperar com essa graça. O que você vai ouvir não se trata de promessas vazias, nem de emoções que duram um instante. Trata-se de 3 atos concretos, tão simples que qualquer pessoa pode praticá-los e, ao mesmo tempo, tão poderosos que podem quebrar correntes que prendem uma alma há anos. E não são opiniões humanas, nem costumes inventados. São ensinamentos que ela registrou em seu diário, nascidos do que Jesus lhe comunicou sobre o que realmente deseja quando uma pessoa se aproxima pedindo conversão. Antes de nos aprofundarmos, deixe-me perguntar uma coisa. Se você se sente atraído por esses temas de fé, oração e vida espiritual, por que não ficar até o fim? Pode ser que o que vem a seguir seja exatamente o ponto de virada que você está esperando há tempos. Feche os olhos por um momento e imagine uma cena. Você está em um caminho poeirento, sob um sol de meio-dia que tudo esmaga. O calor é asfixiante e suas seguranças parecem firmes como o chão em que você pisa. De repente, uma luz mais forte que o sol o derruba. Você não vê nada. E, no entanto, pela primeira vez começa a ver de verdade. Uma voz pronuncia o seu nome, não para condená-lo, mas para atravessá-lo com uma pergunta. Foi isso que aconteceu com Saulo de Tarso no caminho de Damasco, tal como narrado em Atos 9:3-6. E o 25 de janeiro não é apenas uma lembrança histórica. A igreja o celebra como uma realidade viva. Uma graça que se derrama hoje sobre quem deseja uma conversão autêntica. E se a sua própria conversão não dependesse de parecer perfeito, mas de permitir que a misericórdia o encontre tal como você é? E se a mudança começasse justamente onde você tem mais dificuldade de olhar? O que torna o dia 25 de janeiro tão decisivo não é a quantidade de palavras que você pronuncia, nem a força emocional com que promete mudar. Não se trata de multiplicar frases bonitas, nem de construir grandes propósitos que, ao amanhecer, evaporam como o orvalho. Santa Faustina deixou escrito algo muito concreto. No parágrafo 1528 de seu diário, ela conta o que Jesus lhe disse sobre o que ele busca quando uma alma se aproxima pedindo conversão. Não busca um discurso impecável. Busca um coração real, sem máscara, sem defesa, sem negociação interior. E aqui surge uma diferença que às vezes custa aceitar. Há pessoas que vivem a fé como um cenário. Comportam-se como se Deus fosse um público que precisa ser impressionado. Esforçam-se para parecer bem, para parecer fortes, para ocultar o que dói ou o que envergonha. A própria Santa Faustina passou por momentos assim. Houve instantes em que tentou se apresentar diante de Deus a partir de sua própria justiça, escondendo fraquezas como se isso a protegesse. Mas aprendeu o contrário. Essa abordagem não abre a porta para a graça, ela a fecha. Por isso, o Catecismo, no parágrafo 1431, ensina que a penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um retorno a Deus de todo o coração. Note essa palavra, radical. Não significa um retoque superficial, não significa consertar um detalhe e continuar igual por dentro. Significa voltar a partir da raiz. E se é a partir da raiz, então não pode ser feito a partir de uma imagem maquiada de si mesmo. Tem que nascer da verdade. Aqui está a chave que muda tudo. Uma coisa é o teatro da religião, outra é a realidade do relacionamento. No teatro, você tenta impressionar a Deus. No relacionamento, você permite que Deus o transforme. No teatro, você fica preso a aparências. No relacionamento, você se expõe diante da luz. No teatro, seu orgulho se disfarça de piedade. No relacionamento,
Sua pobreza se torna o ponto exato onde a misericórdia entra. E agora pergunto sinceramente, o que você tem vivido ultimamente? Um relacionamento real com Deus ou um esforço para manter uma imagem? Você se aproxima dele para ser transformado ou para se sentir um pouco melhor sem tocar no que mais pesa? Porque onde há aparência, a graça encontra uma porta fechada. Mas onde há verdade, mesmo que doa, a misericórdia encontra um lugar para agir. Na próxima parte, você entenderá por que precisamente o 25 de janeiro tem um peso espiritual especial e por que a igreja não o celebra como uma simples lembrança, mas como uma graça viva para o hoje. Se você se pergunta por que o 25 de janeiro parece diferente, a resposta não é mágica nem sentimental. Está em como a igreja entende a liturgia. Esse dia não recorda apenas um fato do passado. Celebra um mistério de graça que, de alguma maneira, se faz presente para o povo de Deus. Por isso, não é estranho que tantas almas percebam um chamado interior mais forte, uma inquietação mais clara, uma urgência que antes não tinham. Não porque de repente sejam melhores, mas porque Deus age nos tempos que a igreja marca. E a igreja, nesse dia, pede conversão com uma intensidade particular. O Catecismo, no 1168, explica que no ano litúrgico a igreja desdobra o mistério de Cristo e, ao celebrá-lo, os fiéis participam dessas riquezas de salvação. Não é um conceito abstrato, é uma lógica espiritual. A igreja não celebra por costume, celebra para que a graça do mistério celebrado toque a vida real. E no dia 25 de janeiro, ao contemplar a conversão de São Paulo, a igreja não está admirando um relato antigo. Está pedindo que essa mesma potência de graça se derrame hoje sobre aqueles que dela necessitam. Pablo não mudou porque um dia decidiu melhorar. Ele mudou porque foi alcançado por uma graça que o ultrapassava. Ele mesmo reconhece isso em Gálatas, Romanos 1, 15 e 16, quando fala daquele que o escolheu desde o seio materno e o chamou por sua graça para revelar seu filho. Essa frase é importante. Chamado por sua graça, não por sua disciplina, não por seu caráter, não por sua força de vontade, pela graça. E isso é o que às vezes esquecemos. A conversão autêntica começa quando Deus toma a iniciativa e você responde. Mas aqui vem a parte que o sustenta. Deus inicia sim, mas você coopera. Santa Faustina aprendeu que há momentos em que o céu derrama um rio de graça, porque a igreja inteira pede. Milhões de pessoas rezam, se oferecem, suplicam pela conversão dos corações. Essa oração comum cria um clamor, e nesse clamor, Deus concede auxílios concretos, delicados, precisos. Auxílios que, se você os ignora, passam como um vento. Mas se você os leva a sério, tornam-se uma mudança de direção. Por isso hoje não basta sentir algo bonito enquanto ouve estas palavras. O decisivo é isto: você vai deixar que esta data seja apenas mais um conteúdo ou vai permitir que seja um ponto de ruptura? Você vai ficar na emoção do que profundo ou vai entrar no concreto, no que custa, no que transforma? Porque a graça não é um espetáculo. A graça é um convite a agir. E aqui é onde começa o caminho prático. Na próxima parte entramos no primeiro ato dos 3. E adianto uma coisa: não é complicado, mas exige algo que muitas pessoas evitam a vida toda. Exige verdade. O primeiro ato que Santa Faustina apresenta não é uma técnica, nem um método para se sentir melhor. É um movimento interior que rompe a primeira muralha, a do auto-engano. No diário, no número 1486, fica claro que Jesus não se deixa conquistar por fórmulas perfeitas, mas por um coração que se abre sem desculpas. Porque uma conversão que começa escondendo coisas já nasce ferida. E uma conversão que começa na verdade, embora seja dolorosa, já é tocada pela luz. Por isso o ato 1 é este: apresentar-se diante de Deus com honestidade total. Não com a versão que você gostaria de ser, mas com o que você é hoje, com suas contradições, com seu cansaço, com seu pecado, se houver, com aquela parte de você que preferiria não olhar. Não se trata de se remoer na culpa, trata-se de parar de atuar, porque enquanto você atua, continua controlando a cena. E a misericórdia não entra onde você controla tudo.
Aqui há uma oração concreta que se encaixa com o espírito do que Faustina aprendeu. Não é preciso alongá-la, apenas dizer de verdade e depois calar-se. Jesus, mostra-me o que em mim ainda não te pertence. E depois, silêncio. Um silêncio real, não de segundos, mas o suficiente para que o coração pare de fabricar respostas rápidas. O que aparece quando você não corre para se justificar? O que vem à sua mente quando você não está tentando parecer forte? Que hábito, que relacionamento, que orgulho, que ressentimento, que apego concreto surge nesse silêncio? O problema é que muitas vezes queremos a conversão sem esse passo. Queremos que Deus nos mude, mas sem que Deus toque no que nos envergonha. Queremos libertação, mas sem expor a ferida. No entanto, o Evangelho resume isso com uma frase que corta como faca e cura como bálsamo. A verdade liberta. João 8,32. Não é uma ideia bonita, é uma lei espiritual. Se você nega a verdade, você se acorrenta. Se a reconhece diante de Deus, começa a abrir a porta. Santa Faustina insiste nisso por outro ângulo quando escreve, no número 95 de seu diário, que Deus pode curar aquilo que a alma o deixa ver. Não porque Deus não o conheça, mas porque você, ao mostrá-lo, deixa de protegê-lo. E o que você deixa de proteger, Deus pode transformar. Agora faço perguntas que talvez incomodem, mas que sustentam o processo. Que parte da sua vida espiritual você vem maquiando há tempo? Qual pecado você aprendeu a chamar de fraqueza para não enfrentá-lo? Que situação você diz a si mesmo que controlará algum dia, quando na realidade ela já está controlando você? E se hoje, precisamente hoje, Deus estivesse lhe apontando um ponto exato, um só, para começar, qual seria? Este é o primeiro ato. Sem ele, o resto torna-se um esforço exaustivo. Com ele, a misericórdia encontra um lugar por onde entrar. Na próxima parte, vamos ao segundo ato, uma renúncia concreta. Hoje, não amanhã. E aí é onde a conversão deixa de ser uma emoção e se torna um passo real. Uma vez que a alma se coloca na verdade, aparece o seguinte problema. A verdade mostra o que está errado, mas nem sempre dá forças para mudar. E é aí que muitas pessoas ficam paradas. Veem com clareza o que devem deixar, mas adiam. Adiam com a desculpa do amanhã. Ou dizem a si mesmas que quando tiverem mais energia, mais calma, mais tempo, o farão. E assim passam semanas, meses, anos. Por isso, o segundo ato é tão concreto e tão exigente. Renuncie hoje. Não negocie com o tempo. O Evangelho diz isso sem rodeios. Em Lucas 9:23, Jesus não fala de um gesto ocasional, fala de algo diário. Negar-se a si mesmo cada dia. Cada dia significa hoje. Não quando for conveniente. Não quando você se sentir inspirado. Hoje. Porque uma conversão que sempre se move para o futuro nunca chega a existir. Aqui é onde Santa Faustina enfatiza algo que parece pequeno, mas quebra correntes. No diário, no número 309, ela lembra que pequenos atos realizados com grande amor têm um valor imenso diante de Deus. Isso é crucial, porque a alma costuma imaginar que a conversão exige gestos enormes, dramáticos, quase impossíveis. E ao acreditar nisso, paralisa-se. Mas a lógica apresentada aqui é outra. Você não precisa fazer 100 coisas. Precisa fazer uma coisa concreta e real. E fazê-la agora, com amor. O ato 2, então, consiste em escolher uma renúncia específica e mensurável. Não uma frase genérica como vou ser melhor. Não um propósito vago como tenho que mudar. Algo que você possa nomear sem ambiguidade. Algo que possa cumprir sem armadilhas. Uma renúncia que seja um corte real no ponto onde seu coração se dispersa ou se escraviza. Pode ser renunciar a uma conversa que sempre termina em veneno. Pode ser renunciar a um conteúdo que alimenta sua impureza. Pode ser renunciar a um hábito que apaga sua oração. Pode ser renunciar à queixa, à crítica constante, a esse impulso de controlar tudo. O importante não é que pareça heróico. O importante é que seja verdadeiro e que você o faça hoje. O Catecismo, no 1435, ensina que a conversão e a penitência interiores
se expressam de muitas maneiras, e uma delas é o jejum e a renúncia. Não por castigo, mas porque o corpo e o coração aprendem a obediência. O que seu coração não quer soltar, sua vontade aprende a soltá-lo com um ato concreto. E esse ato torna-se uma fresta por onde entra a graça. Agora vem a pergunta que separa quem ouve de quem muda. Que renúncia concreta você pode fazer hoje mesmo sem desculpas? Qual seria essa coisa, uma só, que se você a deixasse hoje, já estaria caminhando em direção à liberdade? Porque se você esperar se sentir forte, talvez nunca o faça. Mas se o fizer fraco, sustentado pela graça, descobrirá algo inesperado. A força vem depois do ato, não antes. Y aún así, hay un riesgo. Puedes hacer renuncias y convertirlas en orgullo. Puedes hacer esfuerzos y quedarte vacío. Puedes decir, yo puedo, y terminar agotado. Por eso falta el tercer acto, el que lo sostiene todo. Um acto explícito de confiança em la misericórdia. Na próxima parte entraremos nesse ato 3. E a pergunta será direta. Você confia de verdade, mesmo quando não sente nada? Aqui está o ponto onde muitas conversões se rompem. A pessoa faz um exame honesto, chega até a renunciar a algo concreto, mas depois cai em dois extremos. Ou desanima porque não vê resultados imediatos, ou se orgulha porque está conseguindo. Em ambos os casos, o centro deixa de ser Deus e passa a ser o próprio desempenho. Por isso, o ato 3 não é um enfeite, é o coração de tudo, um ato explícito de confiança na divina misericórdia. Santa Faustina insiste repetidamente que a misericórdia de Deus é insondável. No diário, no número 1578, essa ideia aparece com força. Por mais que a alma seja pobre, por mais que tenha miséria, a misericórdia de Deus não se esgota. Isso não é poesia, é uma base espiritual. Porque se você acredita, mesmo que secretamente, que o seu pecado é mais forte que a misericórdia, então nunca confiará. E sem confiança, a conversão torna-se um combate solitário, exaustivo e, ao final, desesperador. Por isso, o terceiro ato é tão simples que parece simples demais. Dizer com decisão, não com emoção, uma frase de confiança, mesmo quando você não sente nada. Jesus, eu confio em vós. E depois acrescentar algo que toca o lugar onde o coração mais treme. Confio em vós mesmo se hoje não sinto nada, mesmo se hoje me vejo fraco, mesmo se hoje me parece que não avanço. A confiança não depende da sensação, depende da verdade de Deus. O Catecismo, no 2090, fala da esperança como a virtude pela qual depositamos nossa confiança nas promessas de Cristo e no auxílio do Espírito Santo. Confiança não é auto-engano, não é dizer está tudo bem, é sustentar-se na graça quando a experiência não acompanha. É escolher acreditar que Deus trabalha mesmo que você não veja. Por isso também a Escritura o expressa com clareza em Provérbios 3:5. Confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar na própria inteligência. O que isso significa em uma conversão real? Significa que você não mede sua mudança apenas com suas sensações. Você não decide que Deus o abandonou porque hoje se sente seco. Não conclui que tudo foi inútil porque sua tentação voltou. Confia que a misericórdia continua agindo e por isso volta a se levantar. Aqui há um sinal muito concreto que é mencionado nesta abordagem: a paz. Não uma paz emocional superficial, mas uma paz interior que aparece quando a alma para de lutar sozinha e se entrega. Nem sempre chega como um relâmpago. Às vezes chega como um silêncio sem ruído, como uma respiração mais profunda, como uma certeza pequena, mas firme. Deus não me solta, e essa paz é diferente do orgulho. O orgulho se sente forte e olha para os outros. A paz se sente sustentada e olha para Deus. Agora a pergunta é direta. Quando você cai, aproxima-se de Deus com confiança ou com medo? Quando você falha, acredita que a misericórdia continua disponível ou pensa que já não merece voltar? Porque este terceiro ato não é para os perfeitos. É para quem se sabe frágil e, precisamente por isso, decide confiar. E aqui tudo se une. Ato 1, verdade. Ato 2, renúncia concreta hoje. Ato 3, confiança explícita na misericórdia. Se faltar um, o edifício cambaleia. Se os três estiverem presentes, mesmo que com fraqueza,
o caminho torna-se real. Na próxima parte veremos o que acontece depois destes 3 atos. Não na teoria, mas em sinais visíveis e silenciosos que indicam que a conversão está começando de verdade. Quando uma pessoa ouve esses 3 atos, às vezes espera uma transformação imediata, como se no dia seguinte tudo fosse fácil. E se não acontece, desanima. Mas o modo como Deus opera na conversão costuma ser diferente, mais silencioso, mais profundo, mais progressivo. Santa Faustina deixou isso claro no diário, ao descrever como a obra de Deus nem sempre é percebida com emoções fortes. Frequentemente ocorre no escondido, como uma semente que trabalha sob a terra, antes de romper a superfície. Então, como saber se a conversão está começando de verdade? Aqui aparecem sinais concretos, não para você ficar obcecado, mas para reconhecer o movimento da graça. O primeiro sinal é um novo incômodo diante do pecado. Não uma vergonha que o esmaga, mas uma lucidez interior. Algo que antes você justificava agora começa a doer. Não por medo, mas porque você já não quer viver assim. E isso tem um eco claro em João 16:8. O Espírito convence o mundo no que se refere ao pecado. Quando o Espírito age, a alma para de chamar de normal o que a destrói. O segundo sinal é o desejo de reconciliação real, o impulso para a confissão ou para um ato de reparação concreto. O Catecismo, no 1423, lembra que o chamado de Cristo à conversão continua ressoando na vida dos cristãos e que a conversão é uma obra da graça que move o coração. Se a graça está se movendo, a alma não se conforma em dizer, já está. Começa a querer limpar de verdade, ordenar de verdade, recomeçar por dentro. O terceiro sinal é a mudança prática, mesmo que pequena. Não falo de perfeição, falo de decisões reais. Um corte concreto, um silêncio onde antes havia crítica. Um não, onde antes havia queda automática. Uma oração breve, onde antes não havia nada. A conversão autêntica deixa rastros, nem sempre enormes, mas visíveis se você olhar com honestidade. E aqui há algo importante. Esses sinais nem sempre aparecem de uma vez. Às vezes a primeira mudança é simplesmente o fato de a alma parar de fugir. Antes, você caía e se escondia. Agora você cai e volta. Antes, justificava. Agora reconhece. Antes, rendia-se. Agora luta um pouco mais. Isso já é graça. Santa Faustina, no número 742 do diário, fala de como Deus opera no silêncio. Isso protege a alma de 2 perigos: do orgulho que precisa exibir resultados e do desânimo que acredita que nada acontece se não houver emoção. Deus não o está formando para que você se vanglorie. Está formando-o para que seja fiel. E agora uma pergunta que o obriga a olhar com sinceridade. Se hoje sua vida espiritual ficasse exposta como uma história, qual seria a reviravolta que todos notariam? Seria o mesmo círculo de sempre, ou já existe um sinal, mesmo que pequeno, de que algo está se movendo? Em que área você está começando a sentir esse incômodo saudável que o empurra a mudar? Que decisão concreta você poderia tomar para que essa semente não morra por falta de cuidado? Porque aqui está a verdade. Muitas conversões fracassam não porque Deus não dê graça, mas porque a alma não a protege com continuidade. E por isso, depois destes 3 atos, faz-se necessário um passo final. Uma prática simples que sustente a mudança dia após dia. Na próxima parte, mostrarei uma prática de 7 dias, muito breve, para que esses 3 atos não fiquem na teoria, mas se tornem um caminho estável. A conversão não é um relâmpago que ilumina uma noite e depois desaparece. É um caminho. Às vezes começa com um abalo forte, como aconteceu com São Paulo. Mas, na maioria das vezes, continua com passos pequenos, repetidos, quase invisíveis. Por isso, se você quer que o que ouviu não fique apenas em um momento emocional, precisa de uma forma concreta de sustentá-lo. O Catecismo, no 1432, lembra que o coração do homem é pesado e endurecido, e que Deus deve lhe dar um coração novo. Essa renovação não costuma acontecer com um único gesto, mas com uma conversão que se expressa em gestos cotidianos. E por isso,
o mais prático é isto: não tente mudar toda a sua vida em um dia. Escolha um caminho breve e fiel durante uma semana. Conteúdo do oponente. Aqui você tem uma prática de 7 dias, simples, sem adornos, que se ajusta aos 3 atos. Todas as manhãs, por apenas 10 minutos, faça o seguinte. Primeiro, o ato 1, a verdade. Coloque-se diante de Deus sem teatro. Diga-lhe com calma o que você é hoje, o que lhe pesa, o que o inquieta. E repita essa oração breve. Jesus, mostra-me o que em mim ainda não te pertence. Depois, guarde silêncio. Não tente controlar o que aparece, apenas escute. Segundo, o ato 2, a renúncia concreta. Escolha uma coisa para aquele dia, uma só, algo específico e mensurável, e decida renunciar hoje. Não prometa para sempre se isso o paralisar. Prometa para hoje, porque hoje é o terreno onde a graça trabalha. Terceiro, o ato 3, a confiança. Diga com decisão: Jesus, eu confio em vós. E se estiver seco, se estiver cansado, se sentir igual a sempre, acrescente sem medo. Confio em vós mesmo assim. Confiança não é sentir, é entregar-se. Depois viva o dia. E à noite, antes de dormir, revise em 1 minuto. Fui sincero? Cumpri a renúncia? Voltei a confiar? Se falhou, não feche a porta com vergonha. Volte com humildade, porque a misericórdia não se esgota. São Paulo conheceu a luta interior. Por isso, quando você lê Romanos 7, encontra essa tensão humana de querer o bem e tropeçar na fraqueza. Mas essa tensão não termina em desespero, termina em graça. E Romanos 5:20 afirma isso com força. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não para brincar com o pecado, mas para lembrar que Deus tem poder real para resgatar até mesmo o que você já dava por perdido. Conteúdo do oponente. Agora quero deixá-lo com uma imagem final. Pense em um cálice que se oferece vazio. Um cálice não se vangloria de estar cheio. Oferece-se para ser preenchido. Assim é a alma que se converte. Não se apresenta perfeita, apresenta-se disponível. E quando se oferece com verdade, renúncia e confiança, Deus a preenche com sua misericórdia. E antes de terminar, pergunto-lhe algo muito direto. Você vai deixar que este 25 de janeiro passe como um dia comum ou vai tomá-lo como o seu ponto de retorno? O que o impede de dar hoje o primeiro passo real? Se Jesus estivesse olhando para você agora mesmo, com misericórdia, e lhe perguntasse: você quer ser livre? O que responderia? Se desejar, escreva nos comentários uma frase simples: Jesus, eu confio em vós. E se esta mensagem o ajudou, curta, inscreva-se e compartilhe, porque talvez alguém que você conhece precise ouvir estas palavras exatamente agora.